9h01, estamos de volta com o Super N. Primeiras notícias, agora para o nosso Café com Política. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Lembrando que você, ouvinte, pode mandar para a gente a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 988-100-917, 988-100-917, ou então pode mandar o seu questionamento também pela nossa live no Facebook. Hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual Durval Ângelo, do PT, ele que é o líder do governo Fernando Pimentel na Assembleia Legislativa. Deputado, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, Angélica. Bom dia. Bom dia aí aos nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui e aproveito para parabenizar, né, toda a Editora Sempre, toda a organização, por mais esse gol de placa, que é a nossa rádio Super Notícia. Eu acho que Minas ganha, a comunicação do Estado ganha, porque tudo isso fortalece a informação, fortalece a democracia no Estado. Parabéns a vocês. Muito obrigado, deputado. Participa com a gente dessa entrevista a repórter Angélica Diniz, que é da Editoria de Política do Jornal Tempo. Angélica, muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, deputado. Bom dia, ouvintes. Deputado, eu queria começar falando com o senhor sobre o nosso terreiro, o nosso quintal aqui. O senhor é líder do governo Fernando Pimentel, um governo que tem enfrentado dificuldades de ordem financeira com a crise que o governo tem vivido, falta de dinheiro para tudo, às vezes até para questões mais básicas, e que tem enfrentado também algumas dificuldades judiciais. O governador tem sido alvo de denúncias, tem sido alvo de investigações em operações da Polícia Federal, enfim, em meio a toda essa crise política que a gente tem vivido. Como é que é ser líder de um governo que lida com tantas dificuldades, já que a época das vacas gordas acabou? E um líder que tem tido uma longevidade, né? É verdade. Porque eu fui indicado pelo governador em outubro de 2014, ainda para fazer a transição, estou até hoje na liderança. E nesses últimos 30 anos na Assembleia, a tradição é dos líderes de governo, mesmo no período das vacas gordas, né, durarem muito. Olha, a primeira coisa, a gente tem que ter uma atitude de realidade. Acho que de saber que nós temos as dificuldades, enfrentar as dificuldades, não tentar escamotear ou esconder e comunicar dessa forma, tanto com os deputados, como a sociedade, como a imprensa, com a imprensa também. Eu nunca tive uma atitude de me esconder diante de um tema espinhoso. A outra coisa, eu acho que contribui, o nosso presidente, Adalclever Lopes, brinca dizendo assim, que o diabo não é tão perigoso porque é o diabo, mas porque é velho, é experiente. Então, eu tenho uma boa caminhada de Assembleia Legislativa, uma experiência muito grande de contato com os parlamentares, né? Eu tenho 29 anos de experiência de parlamento e eu sempre sei que o parlamento tem suas dificuldades, porque nós temos 77 deputados, 77 que cada um é dono do seu nariz, cada um tem sua personalidade, cada um tem sua convicção. Eu sempre falo que nós somos de uma casa que tem 77 patrões, quer dizer, todo mundo acha que manda, todo mundo acha que dá ordem. Então, eu tenho uma atitude de que aquilo que eu posso resolver, resolvo, aquilo que eu posso eu não resolvo, aquilo que é possível, que é legal, eu encaminho, aquilo que não é legal, mas sempre uma atitude de ouvir os parlamentares. Eu nunca tenho uma postura de dar ordem, de autoritária, eu nunca tenho uma postura de violar opiniões ou convicções pessoais. Tanto que a gente tem tido uma experiência boa, que até hoje o governo não perdeu nenhuma votação na Assembleia. Essa e crise ao mesmo que está tempo acontecendo não atrapalhou, deputado? Desculpa, quando o presidente Adalclever esteve aqui, ele admitiu que essa crise ela tem interferido, de certa forma, no encaminhamento de projetos ou votações durante a Assembleia. Olha, eu e o Adalclever, que eu conheço antes ainda dele ser deputado, a gente tem tido uma parceria muito boa. Eu acho que esse entendimento da liderança de governo com a presidência da Casa tem ajudado a resolver. Olha bem, dificuldades em atrasos em alguns projetos a gente tem, mas até hoje nós não deixamos de votar nenhuma das matérias de interesse do governo e, ao mesmo tempo, soubemos acolher
várias emendas, tanto da oposição como da situação. Então, é uma atitude de diálogo que os projetos são melhorados na Assembleia. Então, todos estão sendo votados. Por exemplo, o último grande desafio que nós temos agora é a votação dos fundos, né? Que eu acredito que nessa quarta a gente vote o primeiro turno dos 6 fundos e na semana que vem a gente vota o segundo turno. Mas, olha, eu sou deputado há 23 anos. Eu nunca vi um governo aprovar tantas matérias como esse governo aprova, mesmo com dificuldades de atender, dificuldades financeiras, de atender demandas de deputados ou de regiões de deputado. Então, eu acho que o diálogo, né, a experiência nossa nessa busca do diálogo, eu sempre digo que eu, na Assembleia, fico rouco de tanto ouvir, né? Então, isso tem contribuído e o presidente da Assembleia tem tido a mesma postura. Dificuldades temos, mas elas estão sendo superadas. Deputado, por falar em dificuldade financeira, o governo divulgou recentemente mais um cronograma de pagamento dos salários. Dessa vez, diferente dos cronogramas anteriores, divulgou a escala apenas de um mês, a folha de junho, que será paga em julho. Além disso, a primeira parcela está cada vez mais distante do 5º dia útil. Isso não deixa o funcionalismo cada vez mais inseguro, sem ter como planejar seus gastos pessoais? E o que o servidor pode esperar para o segundo semestre? Voltará a receber no 5º dia útil, como estava acostumado antes? Olha, Letícia, nós assumimos o governo com um déficit de 7,2 bilhões. Quer dizer, nós chegamos à dura conclusão, eu escrevi até um livro sobre isso, de que o choque de gestão e o déficit zero era uma falácia, uma grande falácia. E assumimos no momento de crise do início do segundo governo Dilma e do governo interino que nós estamos tendo agora, né? Então, e agravado com a crise internacional, né? Eu acho que tudo isso é um fator que tem prejudicado o Estado. Mas é sintomático, você bem disse, o governo fez questão de divulgar a escala só deste mês, deste próximo mês. Por quê? Porque nós esperamos que com o refis que foi votado na Assembleia, haja, num prazo de 2 anos, uma entrada de 7 a 10 bilhões da dívida pública fundada, que é hoje de 70 bilhões no Estado. Também com a questão dos fundos, dos 6 fundos, e inclusive os 2 imobiliários, há uma expectativa de uma captação de 4 a 5 bilhões no mercado. E a renegociação da dívida, Angélica, tem sido interessante, que a renegociação da dívida, a gente tem perspectiva de deixar de pagar 5 bilhões. Então, a gente espera que no segundo semestre a gente tenha boas notícias para os servidores públicos. Agora, vamos dizer, o Rio de Janeiro não pagou ainda o mês de abril, o Rio Grande do Sul está com 5 meses de salários atrasados dos aposentados e hoje 9 estados do Brasil têm atrasos de 2 a 3 meses de salário. O 13º do Rio de Janeiro do ano passado, que foi dividido em 10 parcelas, só foi paga a primeira parcela em janeiro e não pagaram as parcelas seguintes. Então, eu acho que há um quadro de dificuldades geral, e sem contar, por exemplo, que a saúde pública do Distrito Federal e de Goiás estão paralisadas. Minas Gerais, com todas essas dificuldades, o governador Fernando Pimentel vem implementando e tem conseguido movimentar o Estado. Então, eu acho que os servidores estão assistindo isso. Os servidores públicos estão vendo que eles estão tendo diálogo permanente com o governo do Estado. Mas então, por enquanto, ainda não há uma previsão, deputado, de acabar esse pagamento escalonado. Ainda não dá para cravar uma data. Não dá para definir uma data. A gente acredita que se a previsão do governo e da Secretaria de Fazenda se concretizar, a gente entraria o ano que vem sem atraso na tabela de salário. Isso é uma conjuntura que depende também um pouco da questão nacional, sabe, Rodrigo? Então, eu acho que mas já foi uma boa notícia. O governo estava distribuindo, divulgando tabelas de 2, 3 meses. Essa foi um bom desafio. Divulgou só uma,
A esperança que a próxima já haja uma redução. Essa que é a expectativa do governo do Estado. Deputado, mas com a redução dos imóveis alienáveis do fundo, estavam previstos, 1.600 imóveis para venda e agora a lista foi reduzida para 241. Como arrecadar esses 4, 5 bilhões? Na realidade, eu fiz uma emenda, eu fui o relator do projeto que foi votado em primeiro turno, é o artigo 54 ou 55 do projeto, Angélica, onde eu coloquei que todo imóvel que enquanto estiver ocupado por órgão público, estadual, municipal ou federal, pelo Poder Judiciário, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, a venda, ele não será vendido, enquanto existir a ocupação. Por que enquanto? Porque nós temos muitos órgãos públicos, por exemplo, escolas, que estão diminuindo no interior os alunos. E está havendo uma tendência de junção dessas escolas, de unificação. Ou nós temos o Tribunal de Justiça, que ocupa muitos prédios públicos do governo do Estado e está construindo prédios no interior. Tem vários fóruns, como o de Contagem, que está sendo construído. O fórum original é do Estado, o antigo, né? Então a gente espera que esse número aumente. Mas a gente está apostando mais no outro fundo imobiliário, o da securitização do aluguel, que, diga-se de passagem, o prefeito Dória copiou o nosso projeto e apresentou em São Paulo um projeto com 1.000 e poucos imóveis, semelhante ao nosso, só que sem o conselho, sem a transparência, sem a participação. O Estado de São Paulo também apresentou e agora, na semana retrasada, o governo Temer anunciou que vai criar um fundo imobiliário semelhante ao nosso. Então, a gente está vendo que uma ideia boa do governador Fernando Pimentel estão sendo copiados por governos tucano e governo do PMDB. O que eu acho que é hoje que reduziu muito as posições contrárias na Assembleia à votação do fundo. Então, eu acho que vamos arrecadar menos, mas quando eu falei 4 milhões, são 6 fundos. Nós temos também o fundo da securitização da dívida pública, onde os títulos da dívida serão vendidos no mercado. Nós temos o fundo de desenvolvimento e temos 2 fundos das parcerias públicos-privadas. Então, a avaliação dos 4 bilhões não é só com fundo imobiliário, mas com 6 fundos. Deputado Duval Ângelo, o senhor falou agora há pouco que vai depender muito também da questão nacional, né? O andamento das coisas, das ações, dos projetos aqui em Minas. Como é que está isso? Até que ponto essa situação nacional, essa crise, ela está emperrando as ações do governo aqui e qual a expectativa do senhor para melhoras? Delma, nós temos as dificuldades nacionais. Minas Gerais foi o segundo estado do Brasil no ano passado que gerou mais emprego e nós fomos o primeiro em crescimento. Minas arrecadou com fiscalização, com ações de simplificação da base de fiscalização, Minas arrecadou 9,6% a mais no orçamento do ano passado, em relação a 2015. Então, se nós notarmos bem, mesmo que exista essa crise, a gente está tendo alguma melhoria, senão o quadro estaria pior. Para você ter uma ideia, para comparar com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul caiu a arrecadação em 8%. O Rio de Janeiro em 16%. Então, isso repercute diretamente nos problemas da folha de pagamento. Repercute diretamente. E nós não atrasamos duodécimos até hoje, nesses 2 anos e meio de governo, para nenhum dos poderes. Todos estão recebendo o duodécimo no 20º dia, normalmente. Agora, a questão nacional é uma questão difícil, porque a crise não é só econômica, é também política. Um governo sem credibilidade. A denúncia de ontem de corrupção passiva do presidente, que não será a única, que teremos novas denúncias, Delma, isso tende a agravar o problema. Mas eu acredito que nós estamos chegando nos 14 milhões de desempregados que nós temos no Brasil, numa situação limite que nós estamos no fundo do poço. Quando você está no fundo do poço, eu acredito que a gente não tem mais aonde cair. Eu acho que os erros da política econômica que a Dilma começou a praticar no início do segundo governo, com o Levi, e que o Temer deu continuidade, radicalizando mais ainda, eu acho que a tendência é melhorar. Cheguei essa semana, estive numa delegação
representando o governador em Portugal. Estive no Porto, na Feira Internacional de Negócios do Porto, que é a maior feira portuguesa. Estive em Orem 2 dias também, num colóquio entre empresários mineiros e empresários portugueses. O produto interno bruto de Portugal deu um grande salto, cresceu 3,8%. E é interessante que a primeira-ministra e o ministro da Economia da Alemanha disse que o ministro da Economia de Portugal é o Cristiano Ronaldo da Economia. E é interessante que lá ele não adotou as políticas da Troika, né? As políticas neoliberais. Ele está adotando a política de geração de emprego, de crescimento. E Portugal vive hoje uma situação sui generis. Tanto que a coligação que governa Portugal era chamada de geringonça. Foi chamada de geringonça pela oposição, pela direita. Porque tem o Partido Comunista no governo, além do socialista, que tem um primeiro-ministro, e tem a Frente de Esquerda Unida, que são vários grupos de independentes que tiveram 18% dos votos, né? Pessoas que estavam cansadas do sistema. E a geringonça portuguesa, investindo na geração de emprego, hoje Portugal tem 6,8% de desemprego. O menor índice nos últimos 10 anos de desemprego em Portugal. Mas fazendo as políticas exatamente que o governo Lula fez nos 2 governos Lula. Então eu acho que nesse sentido a gente vai ter uma perspectiva de mudança e de retomada do crescimento e do desenvolvimento. Deputado, sabe, isso vai incidir direto em Minas. O senhor se referiu agora há pouco a erros cometidos pela presidente ou pela ex-presidente Dilma Rousseff na política econômica no segundo mandato, no início do segundo mandato dela. De alguma forma o PT faz a autocrítica hoje de que é responsável pela crise que a gente está vivendo? É um dos responsáveis? Olha, eu não tenho dúvida. O preço que nós pagamos é termos sido apiados do poder. Nós cometemos muito erro. Não só erro na política econômica, que afastou o governo da Dilma dos movimentos sociais, de movimento do meio intelectual, mas nós também cometemos erros políticos. Nós não entendemos que a mãe de todas as reformas era a reforma política. Mesmo num Congresso conservador que tende a não querer mudar o processo pelo qual foi eleito, nós devíamos ter enfrentado, principalmente no início do governo Lula, quando ele estava com grande popularidade, nós deveríamos ter enfrentado a discussão que nós termos um festival de 34 partidos que nós temos hoje. Isso não fortalece a democracia. A forma de financiamento de eleições também não fortalece a democracia. E nós entramos nesse emaranhado de financiamento, onde eu digo para vocês que eu fui candidato a prefeito em Contagem, eu fiquei admirado quando fomos fazer o orçamento da campanha e quase 50% da campanha era para pagar a empresa de marketing. Que loucura! Eu nunca vi uma coisa dessa. Quer dizer, o marqueteiro, com as ações para pensar a campanha, era 50% dos custos de uma campanha. E nós entramos nessa lógica. Tanto que nós estamos pagando um preço muito caro. Agora, eu te digo que nós não fomos tirados do poder, não foram pelos nossos erros, fomos pelos acertos. Porque se fosse pelos erros, pelo menos eu acho que o partido tinha que fazer uma autocrítica. Mas pedalada fiscal, hoje o que se denuncia, né? Você vê, por exemplo, pedalada fiscal. Algo intocável, que era o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Temer está anunciando que vai entrar nos 500 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vai retirar dinheiro do Fundo de Garantia. Quer uma pedalada pior que isso? Aonde que a Dilma fez pedalada? Foi na questão do crédito agrícola, foi na questão da política de pagamento de Bolsa Família, quer dizer, questões, e também na questão da Minha Casa Minha Vida, e que depois foram repostos e pagos nos bancos oficiais. Então eu acho que nós não fomos tirados pelos erros. Mas por que o PT agiu da forma que criticava os outros partidos? O PT sempre criticou os partidos que estavam no poder por agir de determinada maneira. Quando chegou ao governo, o PT repetiu esses erros. Por quê, deputado? Chico Buarque tem uma peça, Rodrigo, para crianças, chamado Saltimbancos, mas que traz muitos ensinamentos para os adultos. E lá tem um momento que um dos personagens dos animais diz assim: o poder é uma estranha senhora que de dia te sorri e de noite te devora. O fascínio do poder
nos devorou um pouco. O fascínio, muitas vezes, das comodidades, o fascínio, muitas vezes, das mordomias geradas pelo poder, isso nos fascinou e fascinou a muitos companheiros do PT. Repetimos erro, cometemos erros, estamos pagando por eles. Eu acho que só tem sentido a gente pensar numa candidatura do presidente Lula ano que vem, se for para a gente não cometer esses erros. O senhor diria que esse fascínio do poder é que faz com que o PT ainda continue querendo que o ex-presidente Lula volte a se candidatar, mesmo ele hoje respondendo a um processo na Lava Jato? Olha, você respondeu essa questão com a sua pergunta anterior. É pela questão dos pobres. Você ter 14 milhões de desempregados nesse país. Políticas recessivas neoliberais, como nós estamos tendo, a gente tem que voltar para o poder para mostrar que é possível. A gente corrigiu nossos erros no passado e retomar o crescimento e o desenvolvimento do país. O Brasil estava dando salto muito importante na questão da educação, 16 novas universidades federais, 212 escolas técnicas federais, ProUni, né, onde o pobre, o jovem de favela poderia ser médico, poderia ser advogado. Isso não pode se perder nesse país. E, ao mesmo tempo, a questão da ideia do crescimento econômico. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma política, como eu enxerguei, do ministro da Economia de Portugal, eu vejo o seguinte: nós estávamos certos no início do governo Lula. Então, a gente agora tem que voltar para fazer política de inclusão social, e só o presidente Lula é o nome hoje com condições de ganhar, mas acertando esses erros. Eu acho que se for para repetir erros, não vale a pena estar no poder. Então eu te digo o seguinte, e a questão do presidente Lula na Lava Jato, todos os analistas internacionais, todos os juristas do Brasil, os juristas sérios internacionais, né? E aqui no Brasil, personalidades sérias que não são ligados ao PT, sabem que está tendo uma forçada muito grande do Sérgio Moro e da Lava Jato para incriminalizar o Lula. Nós chegamos num absurdo, que numa sentença prolatada ontem, o ministro Sérgio Moro critica, o juiz Sérgio Moro, critica o ministro Fachin por ter tirado processos da sua alçada. Olha que nós estamos, um juiz de primeira instância critica o ministro do Supremo numa sentença, absurdamente, né? Então eu pergunto, isso não é abuso? Isso não é abuso? Eu aqui assisti muito atentamente e acompanho vocês, assisti todas as entrevistas daqui. Achei a do Pestana e a do presidente Adalclever Lopes duas grandes entrevistas, né? E se vocês notarem, o próprio Pestana, onde o seu partido plantou muito desses ventos, por isso que estão colhendo tempestade, ele fez aqui uma autocrítica da questão da Lava Jato. Apesar de falar o tempo todo que apoiava, mas na hora do condicional, ele sempre criticava. Mostrava, tem excesso, o Estado democrático de direito. Que bom seria que eles falassem isso há 2 anos atrás, ou um Aécio Neves não quisesse só para encher, né? Só para incomodar, só para o picuinha. Eu nem vou usar a expressão que ele usou, porque ele usou as expressões lá no diálogo com o Joesley, as reais que ele fala no dia a dia, né? Quando não tem gravação, quando não tem mídia, quando não tem opinião pública, né? Muitas expressões de baixo calão. Mas a gente vê lá que por uma brincadeira, para entrar com mandato, ele está gerando essa crise. Hoje o PSDB é o responsável pelos 14 milhões de desempregados nesse país. E pela crise que nós vivemos, hoje o PSDB é quem sustenta o governo Temer, corrupto. Eles são irmãos siameses, com toda certeza. Deputado, nosso tempo acabou, a gente tinha aqui mais muitas perguntas para fazer. Eu volto outro dia, Rodrigo. Já está devidamente convidado para voltar e responder também perguntas de ouvintes que infelizmente ficaram aqui pelo caminho em função da nossa falta de tempo. Coisas do rádio que o nosso tempo é sempre curtinho. Obrigado pela entrevista, obrigado, Angélica, pela presença. Obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia, Rodrigo, Delma, Angélica. É uma saudação especial, elogio aqui o nosso... o Heron, né? E toda a organização da Sempre Editora por esse belo trabalho. Um bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes também.